Evangelho, terça-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autonomia para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trecho da escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas, gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares também nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre. E todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de mestre, pois um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo Jesus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 23º capítulo do Evangelho de São Mateus. E o Senhor nos ensina e nos instrui a respeito da obediência e da guarda do dom e do tesouro que o Senhor nos confia. Aos fariseus foi dado por Deus a graça de instruírem e educarem na direção da fé, ou seja, o Senhor confirmou os dons e os bens espirituais a fim de que, pelo ensinamento deles, o povo de Deus conheça a palavra de Moisés, o ensinamento da lei, e possa aprender sobre a lei do Senhor e sobre como vivê-la. Mas, infelizmente, assim como em Deus, a palavra e o agir se encontram, todo aquele que segue o Senhor deve ter a palavra viva em sua vida através de suas escolhas. Mas, infelizmente, esta parte do ensinamento, os fariseus não têm competência. Não porque Deus não os abençoou para que tivessem, mas porque eles rejeitam o dom de Deus que é oferecido em favor deles. Também a eles o Senhor deu a graça e os meios espirituais e naturais necessários a fim de que compreendessem a palavra e a colocassem em prática. Mas a escolha deles foi outra. Foi viver para buscar uma honra para si mesmos. Valem-se daquilo que fazem para conquistar uma apreciação e méritos sobre essa vida e não para juntar tesouros no céu. Vivem e compreendem aquilo que vivem, mas não escolhem viver o que compreenderam. E dessa forma, não se deixam modelar por Deus, de maneira que a vida deles seja um eco vivo da palavra que ensinam, da palavra que o Senhor lhes concedeu por graça. Poderia Deus conceder tamanho tesouro, poder ensinar os seus ensinamentos aos homens, sem que Ele concedesse as graças necessárias para que esse ensinamento fosse eficaz na vida deles? Claro que não. Deus é bom, Ele jamais faria isso. Mas é possível que, mesmo recebendo tesouros do Senhor, nós venhamos a escolher uma vida onde Deus não tenha espaço, onde não haja espaço para Ele. Então aproveitemos o ensinamento dessa nossa terça-feira, da segunda semana da Quaresma, para suplicarmos ao Senhor essa graça de termos um coração capaz de reconhecer os tesouros de Deus. Vejam, Jesus reconhece, em primeiro lugar, no seu ensinamento, o tesouro que Deus concedeu àqueles filhos. Mas depois, em seguida, conduz na direção da verdade e da justiça, levando aqueles que estão sendo defraudados sobre um bem, que é receber o testemunho da palavra que se faz vida,
Jesus, então, vem em socorro deles e orienta para que essa perda, eles estão sendo defraudados desse testemunho, para que essa perda seja sanada, para que se olhe para o testemunho do Filho de Deus e para que se escolha o mesmo caminho que escolheu o Filho de Deus, para que se escolha a mesma disposição de alma que escolheu o Senhor. Através dessa escolha, o que Deus nos oferece não será perdido. Que nós não escolhamos julgar, condenar ou repudiar nossos irmãos pela escolha miserável que fazem muitas vezes sobre o que colocam em ato na própria vida, porque Deus se importa com eles e deseja a conversão deles. Que vendo tal realidade, não venhamos nós a cair na mesma escolha, ou não nos tornemos piores do que eles, acreditando sermos melhores do que eles, mas que tenhamos a humildade de olhar para o Senhor, que não condenando, reza, intercede e se oferece também pela conversão deles. E nós possamos aprender o exemplo de Cristo para que a escolha que não tivemos a chance de recolher testemunhos válidos, para que também fosse nossa, em Cristo Jesus nós encontremos a força e o testemunho que espera a ocasião de acontecer na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus, a Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.